Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar de um tema que a gente fala muito aqui no canal. E as pessoas perguntam muito aqui no canal. A gente vai falar de vinho com barrica ou vinho barricado. Confere aí. Primeiro, para que serve a barrica? Ela é uma alternativa ao tonel de inox, né? Porque você pode vinificar a tua uva e aí o produtor pode escolher. Ele pode passar pelo tonel de inox, depois amadurecer o vinho na barrica, ou ele pode colocar no tonel de inox e depois já engarrafar direto. Qual é a grande diferença entre o cara amadurecer o vinho ou só guardar o vinho no tonel de inox e amadurecer o vinho na barrica, né? Qual é a diferença desses dois processos? O tonel de inox, para começar, ele não vai passar nenhum tipo de influência de sabor e aroma para o vinho. Nada, vai passar zero. A barrica já passa. Inclusive, se for carvalho americano, que é um carvalho muito usado aí por várias vinícolas, porque ele é um pouquinho mais barato que o carvalho francês, ele passa influência de sabor e aroma basicamente de coco e baunilha. Essas são as duas principais influências que o pessoal costuma sentir quando o vinho envelheceu em barrica de carvalho americano. Então, coco e baunilha, guarda isso. Se for carvalho francês, aí vai passar outro tipo de aroma e sabor para o vinho. A baunilha continua, a baunilha é comum dos dois. Então, esse lance de você sentir aí, às vezes você tá cheirando um vinho aí, né, volatizando os aromas e tal, você fala, pô, aroma de baunilha. Isso aí é muito típico de vinho com estágio em barrica. Não interessa se é carvalho americano ou francês, mas baunilha é um tipo de aroma que geralmente vem do carvalho. Tá, então se o americano é coco e baunilha, o que é o francês? O francês ele é um pouquinho mais poroso, né? A porosidade dele é um pouquinho maior que a do carvalho americano, então ele passa mais influência do processo de microoxigenação. E aí os aromas e sabores dele vão para aromas um pouquinho mais rústicos, né? E mais complexos, né? Eles vão em referências aromáticas além do carvalho americano normalmente. E aí a gente pode citar, além da baunilha, couro, tabaco, fazenda, algum aroma animal, né? Charcutaria, um pouco de tosta, né? Toques defumados. Então esse tipo de aroma mais rústico, né? Menos fruta, mais rusticidade, geralmente vem do carvalho francês e não do americano. Ah, Rodrigo, então nunca que um vinho for envelhecido em carvalho americano vai ter aroma rústico? Claro que pode ter. Pode ter dependendo da variedade, né? Da casta, que aí vai ser um aroma primário que veio da casta, ou se o carvalho americano tiver uma tosta muito alta, porque lembrando, as barricas de carvalho por dentro elas são tostadas, né? Passa fogo ali mesmo. E se a tosta for muito alta, vai cada vez mais dar esses aromas aí de defumado mesmo pro vinho, né? Aquela coisa mais de madeira mesmo. Só que isso é mais comum de se sentir quando o vinho envelhece em carvalho francês. Barrica de carvalho é cara, então pro produtor ele não vai passar todos os vinhos que ele produz normalmente em barrica de carvalho, né? E quando for a barrica de primeiro uso, aí você pode considerar até um vinho mais caro, porque geralmente o produtor vai comprar lá, vai estar do jeitinho que ele pediu a barrica, com a tosta que ele pediu, e aí ele vai escolher passar o vinho mais nobre dele naquele carvalho de primeiro uso, né? Porque o que acontece? Depois que eu passar o meu vinhaço lá um ano naquela barrica, a barrica vai passar menos interferência para o vinho, menos interferência legal de aromas e sabores e tal, com o passar do tempo, né? Porque ela vai sendo usada, por mais que o produtor vá... Tem gente que recupera a barrica, né? Tem profissional que faz só isso, né? Recuperar a barrica por dentro. Mas mesmo assim você não consegue ter a perfeição daquela barrica que foi no primeiro uso. Então por isso que geralmente o produtor vai te dar ali a informação mesmo, né? Ah, esse vinho aqui envelheceu em barricas de primeiro uso. Ou tem produtor que mescla, né? Fala barrica de primeiro e segundo uso. O que quer dizer isso? Segundo uso é quando já teve outro vinho que estagiou naquela barrica e ele está reutilizando aquela barrica. Mas aí você fala, pô, Rodrigo, então todos os vinhos que são de terceiro, quarto uso são piores. Não. Porque aí que tá, eu tô falando que no primeiro e no segundo uso, geralmente aquela madeira vai passar muita interferência de sabor e aroma pro vinho. Agora, às vezes o produtor não quer essa interferência toda. Ele vai usar terceiro, quarto uso justamente para passar pouca influência de madeira pro vinho, pros sabores, para manter mais o frescor ali da uva. E aí, beleza, assim, é uma escolha do produtor. É que o que eu tô dizendo é o seguinte, geralmente,
primeiro e segundo uso vão para grandes vinhos da vinícola, porque o produtor de fato quer usar aquela barrica do jeito que ela tá para um grande vinho dele, que geralmente vai ser um vinho de guarda, né? Existem outros estilos de barrica, tem barrica de carvalho croata, lá no leste europeu existe produção de carvalho, de barrica de carvalho, só que as mais famosas, né? Boa parte dos vinhos do mundo são envelhecidos em barrica de carvalho ou americano ou francês, são as duas mais famosas, né, do mundo. Agora que você já sabe a influência de aromas e sabores que uma barrica passa para o vinho, né, que lembrando, o tonel de inox não passa nada de influência de sabor nem de aroma, e a barrica passa, além de passar essa interferência, ela também pode transferir para o vinho o tanino. Lembrando que o tanino, a gente já falou aqui no canal, tem vídeo só sobre ele, é uma substância natural que ele dá aquela sensação de adstringência no paladar, então tem que ser trabalhado pelo produtor, né? Porque senão fica muito pegado o vinho no paladar, né? Parece que você está comendo uma banana verde, aí se um vinho é muito adstringente, muito tânico. Então a barrica ela passa tanino, só que ela faz outro processo que é o mais importante. Por ela ser porosa, lembra que eu falei que a barrica de carvalho ela tem porosidade, ou seja, entra oxigênio ali, existe troca gasosa ali. Não é como o tonel de inox que não tem porosidade, então o vinho fica selado ali dentro. Na barrica de carvalho existe essa troca gasosa, lógico que lenta, e isso vai causar um processo de microoxigenação do vinho, né? Essas partículas de ar que vão sendo trocadas, elas causam esse processo de microoxigenação do vinho. E o que a microoxigenação faz com o vinho? Ela justamente vai amaciar os taninos. Ela vai aveludar os taninos para não ficar essa sensação de banana verde na boca. Pô, Rodrigo, então você está falando que a barrica passa tanino para o vinho, mas também acalma esses taninos, aveluda esses taninos. É exatamente isso. Então, geralmente, se passa vinho de guarda ali, que sabe que o tanino é mais robusto, né? Que tem aqueles... Você pega aquelas uvas, principalmente de Novo Mundo, clima quente, que o vinho tem muito tanino, né? A uva amadureceu demais, está preta ali, e aí vai para a barrica justamente para dar aquela veludada, fica mais macio, mais sedoso o vinho, né? Então, para isso que serve a barrica de carvalho. Aí, de novo, aquela história no canal que a gente fala assim, né? Sempre tem exceção, né? Não pode ter regra, o vinho não tem regra. Você vai falar assim, então todo vinho que passa por barrica é melhor que o não barricado. Claro que não. Depende da intenção do produtor, né? Se o produtor quer fazer um vinho de guarda, que tinha muito tanino, aí ele quer aveludar, e ele quer a interferência da barrica ali, ele quer dar aromas terciários de amadurecimento para o vinho e tal, aí beleza, a barrica é legal. Agora, a gente não pode menosprezar os vinhos que não passam por barrica, que são aqueles vinhos mais leves, ligeiros para o dia a dia. Esses vinhos também têm sua característica. E outra coisa, né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aí, Borgonha, né? São alguns dos vinhos mais caros do mundo. Tem vinho branco, vinho tinto lá que não tem estágio em barrica e continua sendo caro. Por quê? Ou se tem estágio em barrica não é de primeiro uso nem de segundo uso, né? São barricas mais velhas para não passar a influência da madeira. Porque lá na Borgonha, a galerinha fala, não, aqui a minha uva é muito boa, ela tem uma complexidade de aromas e sabores que eu não quero interferência de madeira aqui, eu só quero aveludar um pouquinho os taninos, então se eu passar na madeira, eu não vou passar em primeiro uso não. Então tem alguns vinhos que têm essa proposta e não deixam de ser maravilhosos também. Isso aí, qualquer dúvida manda pra gente, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para ser notificado quando tiver vídeo novo e aos vinhos barricados e aos não barricados também, porque todos são legais. Até!